Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estou comentando o versículo 10 do Evangelho de João, capítulo 10, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho escrito pelo apóstolo João, mais ou menos ali no ano, entre o ano 80 e 100 depois de Cristo. João era pescador, filho de Zebedeu, e ouviu o chamado do mestre e seguiu a Jesus Cristo. O próprio Jesus o chamava de filho do trovão, devido à sua natureza explosiva. João foi um dos últimos, o último apóstolo a morrer. E ele morreu de morte natural, não morreu martirizado como os demais apóstolos. E esse evangelho foi escrito para combater o gnosticismo, que era uma heresia que dizia que Jesus não era de carne, parecia ser de carne, era apenas um espírito. Então o Evangelho de João vem trazer Jesus 100% Deus, mas 100% homem. Ele apresenta Jesus como o Filho de Deus e foi, claro, o último evangelho a ser escrito. E aqui no capítulo 10, do versículo 10 de João, estamos tratando termo por termo desse versículo. Fizemos a introdução, falamos do termo o ladrão, final de semana passado falamos sobre roubar e hoje vamos falar sobre matar. O ladrão não vem senão a matar. E é esse termo que nós vamos comentar nesta aula. Matar, no nosso dicionário, quer dizer tirar a vida de alguém, acabar com a vida de outra pessoa ou da sua própria, no caso, um suicídio. E esse termo também é usado metaforicamente, de uma forma figurada, para demonstrar que algo acabou, que algo não vai mais existir. Por exemplo, um empresário que perdeu sua empresa, que ela faliu. Então, costumamos dizer, aquela empresa morreu. Ou também é usado de uma forma figurada no esporte, mais precisamente no futebol, na questão quando o atleta tem que dominar a bola. E eles falam, ele matou aquela bola, isso é, ele a dominou. É um termo também usado metaforicamente quando alguma coisa foi destruída, alguma coisa não existe mais. No caso, uma cidade sendo destruída por uma guerra ou por uma causa natural, como um terremoto, ela morreu, ok? E a origem desse termo, matar, vem de mactare, que vem do latim, que quer dizer sacrificar aos deuses, falando ali de matar um animal, né, imolar ele e apresentá-lo a uma divindade. Já o termo morte vem do latim, que é mors, que quer dizer morrer. E no Novo Testamento, esse termo matar aparece ali em Atos capítulo 10, versículo 13, quando Pedro está ali ao meio-dia, meditando na casa de Simão, e ele tem uma visão, né? Deus lhe dá um êxtase de sentidos e ele tem uma visão ali da parte do Senhor, onde ele vê vários animais impuros, imundos, segundo a lei de Moisés. E Deus, naquela visão, diz para Pedro: mata e come. Então, quer dizer, esse termo matar aparece ali. E também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde Paulo escreve que Jesus, que é a nossa Páscoa, foi morto por nós. E quando está falando de Páscoa, relembramos a história da saída do povo de Deus, a saída de Israel do Egito, quando o anjo da morte veio ali ceifar a vida dos primogênitos, onde Israel foi orientado a imolar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, onde esse anjo da morte passou e via aquele sangue, não entrava naquela casa e matava o primogênito. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa. O sangue dele, que foi imolado por nós, nos livra
da ira futura. E nós podemos entender bem o significado desse termo matar de João 10:10, olhando Lucas capítulo 15, versículo 23, na parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa. E o pai diz assim: trazei um bezerro e matai-o. Já no versículo 24, que é a seguir, né? O pai diz assim: porque este meu filho estava morto. Há uma diferença nessas palavras. Esse trazer o bezerro e matar, quer dizer, tragam o bezerro e o sacrifiquem. E o termo morto ali, que meu filho estava morto, quer dizer, ele estava sem vida, ele era um cadáver. Então há uma distinção nesses dois termos. No versículo 23, quer dizer para sacrificar o animal. E no versículo 24 está dizendo que seu filho estava sem vida, simbolizando como ele estava longe do pai. E é isso que esse termo matar quer dizer ali em João capítulo 10, versículo 10. Não quer dizer literalmente tirar a vida, acabar com a vida. Quer dizer oferecer em sacrifício. Entenda o contexto de João capítulo 10. Jesus estava criticando negativamente a liderança religiosa judaica, porque ao invés de dar a sua vida pelas ovelhas, eles as sacrificavam, as matavam e ofereciam em sacrifício para quem? Para eles mesmos. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o pastor de Israel. Salmo 77, 20. Guiaste o teu povo, Senhor, como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Então Deus é o pastor supremo. Só que ele dá esse privilégio a homens para pastorear o seu rebanho. Só que alguns têm usado desta posição, desse privilégio, para benefício próprio, para o seu próprio deleite. Podemos entender a atitude desses pastores quando meditamos em Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Ai dos pastores que apacentam-se a si mesmo. Aí Ezequiel vai tratando nesse capítulo 34 desses pastores chamados de infiéis. E no versículo 3 ele escreve assim: comeis a gordura e vos vestis da lã. Isso é, estão tirando o melhor do rebanho para si mesmo. E no versículo 4 é até pior. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não procuraste, a perdida não foste buscar. Aí o profeta escreve o que realmente eles faziam com as ovelhas. Eles dominavam com rigor e com dureza. Rigor fala de violência e dureza fala com grosseria. Então, além de eles se aproveitarem das ovelhas, as tratavam muito mal. Agora, olha a atitude do Senhor nesse capítulo 34 contra esses pastores infiéis, no versículo 10. Eis que estou contra os pastores e demandarei das minhas ovelhas, isso é, vão prestar conta, e as tirarei da sua mão, e não mais apacentarão a si mesmo, nem mais colocarão as ovelhas na sua boca, isso é, não vão mais se alimentar, se usufruir, ter deleite desse rebanho. Agora, olha a atitude do Senhor em relação às ovelhas. No versículo 11, eu mesmo, diz o Senhor, vou buscar e procurar as minhas ovelhas. E no versículo 15 ele diz, eu mesmo vou buscar e vou dar para elas um repouso. Agora olha o que diz o versículo 23. E vos levantarei sobre elas um só pastor, que as apacentará, o meu servo Davi, que vai cuidar delas. Vejam que paralelo grande de Ezequiel capítulo 34 com o Evangelho de João capítulo 10, que é o que diz no versículo 16 desse Evangelho. Ainda tenho outras ovelhas para este aprisco, e eu as congregarei, e elas virão até mim, e terão um pastor. Veja,
A corrupção da liderança judaica por causa do seu status religioso era tão séria. Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 27, o chama de sepulcros caiados. Isso é, são bonitos por fora, são belos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e imundícias. Que os líderes religiosos desta época possam meditar em João capítulo 10 e em Ezequiel capítulo 34 e refletirem como que eles estão conduzindo o rebanho que é do Senhor, não é deles, ok? Pastor, padre, sacerdote, o rebanho não é deles. Eles têm um privilégio maravilhoso de poder guiar este rebanho, de cuidar deste rebanho. Mas o Senhor é o pastor supremo. Por isso, volto a repetir, João 10 e Ezequiel 34 nos trazem uma maravilhosa meditação para aqueles que são líderes do rebanho do Senhor. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Próximo final de semana, vamos estar comentando o terceiro item aqui do ladrão. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Então, esse destruir, vamos estar comentando no próximo final de semana. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.